Lucas 5:17, ele fala sobre a cura de um paralítico. Antes de chegar até essa mensagem, eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu no Evangelho de Lucas, no início, no 5, que fala, até chegarmos aqui, no versículo 17. Jesus começa nessa mensagem de Lucas 5, a pesca maravilhosa, onde ele chega diante do barco, dos barcos que estão na praia, e ali encontra alguns pescadores, e entre eles Pedro, Tiago e João. E Jesus chega até eles e sobe no barco e fala a uma grande multidão. E assim que ele termina de falar à multidão, ele pede para que eles afastem o barco mais ao mar, mais ao rio. E ali ele pede para que eles lancem a rede. E Pedro diz: olha, nós pescamos a noite inteira e não pescamos nada, não conseguimos pegar nada. Então Jesus diz: olha, lança novamente as redes. E eles lançam as redes novamente, e o milagre acontece onde eles pegam e puxam as redes, e a Bíblia fala que é tanto peixe que vem naquele momento, que eles até chamam os outros que estão no outro barco, para vir ajudá-los, para tirar aquela quantidade de peixes. Então eles ficam maravilhados com aquilo, e Pedro logo diz: olha, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador, e eu não mereço estar tão próximo desse homem santo. E aqueles que estão ali próximo também sentem esse temor. Jesus então diz: olha, vocês agora serão pescadores de homens, se vocês me seguirem, se vocês creram nessa palavra. E eles entendem isso e começam a servir Jesus. Imediatamente, quando eles saem dali, eles têm um encontro no meio do caminho com um homem que está doente com a lepra. E esse homem chega até Jesus e olha, disse: se o Senhor quiseres, pode me curar? E Jesus disse: sim, eu quero, seja limpo. E esse homem imediatamente ele fica limpo daquela doença, daquela lepra. E a Bíblia fala que no momento que esse homem é limpo e é curado dessa lepra, Jesus diz: olha, não diga nada, apenas vá e se apresente ao sacerdote. Faça como diz a palavra que Moisés falou. Quando você for curado de uma doença, você vai até o sacerdote e se apresenta a ele, leva uma oferta e ele vai dar testemunho do que aconteceu. Então esse homem vai e se apresenta ao sacerdote, mas naquele momento a Bíblia fala que a fama de Jesus começa a se espalhar. Primeiro vem uma pesca, onde eles não pescaram nada, de repente Jesus vem, entra na vida daqueles homens e eles pescam uma grande quantidade de peixe, eles ficam maravilhados e começam a anunciar o que aconteceu. Em seguida, eles têm um encontro com um homem que está doente de uma doença, e essa doença ele é curado, e a fama de Jesus se espalha muito mais ainda. Então nós chegamos aqui, mais à frente, no Evangelho de Lucas, no versículo 17, começa esse encontro com esse outro homem aqui. Mas eu não gostaria de falar sobre esse próximo homem que será curado. Eu gostaria de falar sobre esses 4 amigos de fé. Lucas, ele presencia a cena acontecendo e ele fala sobre esses amigos. Marcos, o outro evangelista que havia ali naquele lugar, que estava ali naquela hora, ele fala que foram 4 amigos. E vamos ler essa mensagem que Lucas fala aqui, e vamos meditando no que aconteceu e vamos visualizando essa cena acontecendo agora, nesse momento. Vamos lá. Lucas 5,17 diz assim: e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar por entre eles, e não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão que subiram. Então eles subiram até o telhado, e por entre as telhas eles abaixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados.
E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar e dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, ele respondeu e disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, eu dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, ele tem poder sobre a terra, de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomaram a cama em que estava deitado, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, e disseram: hoje vimos prodígios. Pai, nós apresentamos diante de Ti essa palavra, nós apresentamos cada pessoa que está aqui, que vai ouvir essa palavra, Senhor, que o Senhor venha abrindo os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos, para que nós venhamos estar atentos, Senhor, e vendo e ouvindo tudo que vinha a ser feito e falado aqui nesse lugar. Que o Senhor venha nos usando, Senhor, que o Senhor venha nos usando para falar aos corações daqueles que estão aqui nessa noite, Deus. Eu coloco diante de Ti a minha vida, a minha casa, a minha família, Senhor, essa palavra, a palavra de vida eterna, que o Senhor venha aparecer nesse lugar, que a Tua presença flua nesse lugar. E desde já eu Te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar vivo, levando a Tua palavra, ouvindo e falando o que o Senhor tem para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Como vimos no início, o início do testemunho em Lucas 5, ele fala sobre essa pesca, sobre a cura de um leproso, e a fama de Jesus se espalhando. E diante disso tudo, chegamos a essa cena onde esses 4 amigos vêm com esse mais um amigo, esse 5º amigo que está enfermo sobre uma cama. Eu deixei uma mensagem, pedaço dessa mensagem no culto de homens que fizemos aqui, mas não foi a mensagem inteira. Eu tinha preparado essa mensagem há algum tempo atrás e estava no meu coração para compartilharmos, e coisas que eu tenho vivido e eu tenho compartilhado com pessoas próximas de mim. E essa palavra, ela fala muito sobre amigos de fé. Que tipo de amigos nós somos para aqueles que não conhecem Jesus ainda? Ou para aqueles que já conheceram e hoje estão longe? Hoje se perderam, hoje não querem mais nem ouvir sobre Jesus. E esses amigos aqui, eu gosto muito da ousadia deles, de como eles ouviram o que acontecia na cidade, o que estava acontecendo na cidade de Cafarnaum, o que estava acontecendo naquelas imediações ali, pessoas sendo curadas, uma grande pesca aconteceu, e eles estavam ali com um amigo que há muito tempo estava numa cama, e não tinham o que fazer ali, naquele momento. Então, eles ouvindo que Jesus estava na cidade, estava numa casa, estava pregando, eles pensaram: vamos levar nosso amigo. Interessante é que a palavra diz, olha, que nesse culto que Jesus estava fazendo naquela casa, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Deus de cura. Estava acontecendo um culto de cura naquele lugar. Pessoas estavam sendo curadas, pessoas estavam sendo tratadas ali. Então, diante de tantas essas coisas, eles pensaram, talvez eles disseram: nosso amigo, que nós tanto gostamos, nós tanto temos estima por ele, podemos fazer alguma coisa por ele? Podemos, talvez, levá-lo até esse homem que está na cidade, que cura, que faz milagres. Talvez ele possa fazer algo na vida dele. Então, vamos levá-lo até lá. Só que diante disso, diante da situação, quando eles chegam lá, naquele momento, acontece uma cena bem interessante, que é a multidão. A multidão está à porta daquela casa, a casa de cura, onde está acontecendo um culto de cura, onde Jesus está pregando. E esses amigos, eles, quando veem a cena, eles poderiam ter dito: não, vamos voltar. Se fosse eu e você, talvez nós diríamos isso. Não, a gente já trouxe nosso amigo até aqui. Um peso desse numa maca, 4 pessoas levando. Quando a gente chega aqui, a gente sabe que de repente pode acontecer uma cura, pode acontecer um milagre na vida dele. Mas olha a multidão que está aí fora, olha a multidão que está na casa desse homem. Nós não vamos continuar, nós vamos desistir. Mas eles não, eles têm uma estratégia, eles têm uma ideia. Se a gente não consegue chegar até ele, no meio dessa multidão, rompendo a multidão, então nós vamos tentar outra estratégia, nós vamos tentar fazer algo diferente.
E o Deus que cura, o Deus que sara, que transforma, estava ali naquele lugar. Estava ali para mudar a situação daquele homem. E a ousadia desses amigos é o que muito me chama a atenção. Deles quererem levar de verdade esse amigo até a presença do Senhor, até conhecer Jesus. Eu não sei quantos amigos você chamou durante esse ano para vir até esse lugar. Eu não sei para quantos amigos você enviou uma mensagem dizendo, olha, eu queria que você fizesse uma visita na minha igreja. Porque lá eu tive um entendimento, eu tive uma revelação, o Senhor me curou de uma doença. O Senhor falou comigo grandemente num culto de domingo à noite. Eu vi pessoas aceitando Jesus naquele lugar e pessoas sendo libertas. Porque às vezes nós achamos que vir a uma igreja, estar congregando numa igreja, e muitos aí fora pregam isso, que você está na igreja, você está liberto de tudo, que nada de mal vai acontecer na sua vida, que você vai enriquecer da noite por dia, e não é bem assim. Vir numa igreja, aceitar Jesus, levantar as suas mãos, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Muitas vezes você acha que acabou os meus problemas, não vou ter mais problema nenhum. E Jesus não diz isso, Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições. Ele diz também que você tem que ter bom ânimo e continuar a caminhada. Mas as outras pessoas não falam isso. Não falam que você chegar aqui e aceitar Jesus, olha, não vai ser aquele mar de rosa. Você aceitou Jesus, você teve uma transformação agora, nesse momento. Jesus abriu seus olhos. E agora Ele vai tratar com você. Cabe a você ou não querer continuar nessa caminhada. Cabe a você ou não querer servir ou não. Porque as lutas vão vir. Talvez na mesma semana, talvez no mesmo mês, talvez no mesmo ano, talvez anos depois vão vir. O que vai lhe manter firme é se você realmente teve um encontro com Ele. Porque nós vemos muito acontecer. Pessoas chegam aqui, levantam a mão, eu te aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas no domingo seguinte não estão aqui. Na semana seguinte não estão mais aqui. Elas simplesmente acharam que conheceram. Ficaram emocionadas com o louvor que foi cantado. Ficaram emocionadas talvez com a palavra que foi ministrada. Mas Jesus mesmo de verdade elas não conheceram. E diante disso, diante de certas situações que a gente vive no nosso dia a dia, hoje mesmo eu presenciei uma cena bem interessante sobre isso. E eu ainda vou falar muito sobre esse amigos de fé. E como você se tornar um amigo de fé diante de certas pessoas. Diante de certas pessoas que passam no seu caminho dia após dia. Hoje eu presenciei uma cena no meu trabalho. Quando eu cheguei para um rapaz que há alguns anos atrás ele vivia perdido na vida, de festa em festa, de bares em bares, e ele me disse que tinha aceitado Jesus através de algumas mensagens que a gente falava para ele. Alguns irmãos, a gente se encontrava no ambiente de trabalho e começava a falar, e ele começou a buscar, e ele teve um entendimento daquela palavra, e de repente ele chegou e disse, olha, eu aceitei Jesus, estou servindo a Deus, estou numa igreja firme, forte, glória a Deus por isso. E esse rapaz ficou um bom tempo nessa igreja, e aí a gente mudou de trabalho e ficou trabalhando fora, e hoje eu estou trabalhando novamente em Garanhuns. Eu encontrei com ele hoje, eu perguntei, e aí meu irmão, como é que está a força, como é que está a fé, você está firme, está na igreja? Ele disse, não, fé eu ainda tenho, mas na igreja eu não estou mais, eu não participo mais de igreja nenhuma. Assim que foi que aconteceu? Não, eu estava indo numa igreja, eu estava participando, mas lá eu comecei a me desagradar com algumas pessoas, eu comecei a olhar um a um, olhei o outro e desanimei, e saí e fui para outra igreja. E na outra igreja também eu não vi isso, não vi aquilo, comecei a ver defeitos nas pessoas, e hoje eu só adoro Deus em casa. E eu olhei isso, misericórdia. Quer dizer que agora tu é um desigrejado, que em casa tá bom demais? Cada um faz o que quer. Eu busco a Deus em casa, eu vejo na internet, eu vejo no meu celular, eu leio a minha Bíblia. Eu disse, mas o bom é congregar, né? O bom é estar na presença do Senhor. Não, mas eu sou igreja. Mas você é um cristão. Igreja você é quando você está reunido com a igreja. Todos na mesma visão, todos no mesmo propósito. Quando você está na congregação junto, todos na mesma causa, você fica mais forte, você acolhe mais a união, a comunhão. E isso fica mais difícil de você se perder, você ir lá para fora, para o mundo. Mas você sozinho, você é um cristão. E você pode virar alvo fácil, e pode sair e se desviar facilmente, se é que você não já está. E ele na hora até quis ficar com raiva, ele até ficou meio bravo com isso. E eu disse, é a verdade, eu não posso mentir, eu não posso estar querendo te agradar. Tem horas na nossa vida, tem hora que dentro da nossa casa, no meio da nossa família, nós temos que ser realistas.
Tem que chegar e falar a verdade. A Bíblia diz isso. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz isso. Se você crê ou não crê, é com você. Jesus mesmo disse, olha, que se você crê e for batizado, você já está salvo. Mas se você não crê, você já está condenado. Cabe a você escolher. Existem dois caminhos. A Bíblia diz, olha, que tem um caminho que ele é bem largo. E esse caminho largo, muitos estão indo por ele. Muitos estão indo. A Bíblia diz que muitos. Mas o caminho estreito são poucos que o encontram. Não é poucos que estão indo. É poucos que encontram. Assim a Bíblia diz. São poucos que estão encontrando esse caminho. Então, diante daquela situação, eu falando com ele, quando a gente terminou a conversa, eu saí de perto, fui fazer outras coisas, e quando, 10 minutos depois, ele voltou e disse, qual é a igreja mesmo que está indo? Me diz o endereço da igreja. Eu disse, agora, amém. Eu passei o endereço da igreja, passei tudo, as postagens que a gente faz, e não sei se ele entendeu, a princípio entendeu, que ele já veio me perguntar logo o endereço. Há alguns minutos atrás não queria nem saber de igreja, queria ficar só em casa, de repente já estava me pedindo um endereço. Isso, amigos de fé, é essa palavra que eu tenho para falar hoje sobre amigos de fé. Você ser um amigo que tem fé e crê que aquele que está perdido, ele tem ainda uma oportunidade na vida dele. É quando você estiver diante de uma pessoa, um amigo seu, um parente seu, que muitas vezes não quer nem ouvir falar de Jesus. Você vai falando aos poucos, você vai colocando diante dele o que aconteceu na sua vida. Seja um testemunho ambulante. Porque muitas vezes aquela pessoa nunca chegou a pegar numa Bíblia. Às vezes nem Bíblia tem em casa. E se você não for essa Bíblia para aquela pessoa, como é que ela vai conhecer Jesus? De repente acontece um acidente, acontece alguma coisa na vida daquela pessoa e ela está enferma, ou então ela está à beira da morte, e ela disse que nunca ouviu falar de Jesus, e você ali tão próximo dela, nunca sequer falou o nome de Jesus. Então esses amigos de fé, que tiveram o entendimento que aquele momento, aquela hora, era a hora de levar o amigo deles para perto de Jesus, para chegar até Jesus. Se ia acontecer alguma coisa, eu creio que eles não sabiam, mas eles sabiam que o homem do milagre estava ali naquele lugar. E o homem do milagre se encontra nesse lugar. Jesus está aqui. Você não veio aqui por acaso. Hoje você poderia ter, talvez, ido para a cruzada, para o estudo da cruzada. Talvez você poderia estar lá nessa noite. Mas você decidiu vir aqui. Você decidiu fazer essa escolha de vir aqui. Não estou dizendo que lá a presença do Senhor não está lá. Eu não estou dizendo que a palavra do Senhor não está lá. Mas você escolheu estar aqui. Você escolheu esse momento para ouvir essa palavra. Talvez você necessitasse ouvir essa palavra. A palavra não vai e não volta vazia. Talvez eu esteja pregando isso aqui e amanhã eu tenha que viver isso aqui novamente. Talvez você amanhã vai estar no seu trabalho e você vai ter diante de você uma pessoa que necessita ouvir de Jesus. E você seja esse amigo de fé. Esse amigo que pode apresentar Jesus para essa pessoa. E isso pode acontecer. E eu creio que isso vai acontecer na sua vida ainda essa semana. Ainda essa semana você vai ter um encontro com alguém que necessita ouvir de Jesus. Eu creio que ainda essa semana você vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus. E essa pessoa que vai ouvir da sua boca, ela vai sentir Jesus agindo em você. Ela vai saber que você é um servo do Senhor, que você é uma serva do Senhor, que você faz a diferença apenas pelo seu falar, sem você se identificar, sem você mostrar uma carteirinha, olha, eu sou crente da igreja tal, apenas o seu testemunho, apenas o jeito de você falar vai lhe testemunhar. Vê se parece com Jesus. Essa mulher, ela parece muito com Jesus, ela fala diferente. Esse homem, ele fala tão diferente, eu sinto a presença de Deus agora que ele fala. Eu sinto a presença de Deus nessa casa. Eu sinto a presença de Deus nesse ambiente de trabalho. Eu entrando nesse ambiente de trabalho, eu sinto que há algo diferente aqui. As pessoas tratam você diferente, as pessoas falam de Jesus simplesmente pelo fato de ele amar primeiro as pessoas que estão ali. Então, diante daquela multidão, esses homens eles têm essa ousadia de ir até Jesus, de levar esse homem até Jesus. E essa estratégia, essa ideia é bem interessante, que eles vão até a casa e vão pelo telhado. As casas na época, nessa época aqui de Jesus, alguns estudiosos falam, e é nítido você ver, o telhado das casas como se fosse de algumas madeiras, entre elas ficam algumas folhas e argila e barro por cima. E era um pouco fácil de abrir
tirar aquela argila, tirar aquela resto de madeira, aquelas folhas, e ficavam apenas algumas grades, como se fossem alguns trilhos. E eles desceram aquele homem ali pelo meio até chegar a Jesus, até estar diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ele não percebeu, e creio que ele não viu o homem descendo como se de repente ele queresse estar ali. Mas a Bíblia diz que Jesus, olha, ele viu, e vendo a fé deles, Jesus viu a fé dos homens. Não foi o fato do paralítico estar descendo ali, mas foi a fé daqueles caras, daqueles homens que estavam descendo ali. Eu fico imaginando a cena, essa cena, Jesus olhando a fé dos caras que estavam ali, os homens que chegaram até aquele lugar. Que ideia é essa? De vir até aqui e descer uma pessoa pelo telhado, onde muitos já estão aqui na frente, muitos já estão dentro de casa, e eu creio que os discípulos que estavam acompanhando ali, que acompanharam algum tempo atrás, algumas horas atrás, uma pesca maravilhosa, onde aconteceu uma grande pescaria, de repente uma cura de um leproso, no meio do caminho, e em seguida, lá vem os caras descendo um homem pelo telhado, no meio da gente. Que loucura é essa? A fama do homem vai se espalhar mais ainda. Uma situação dessa, nós não conseguimos nem imaginar direito no tamanho daquela multidão. De repente descendo um homem no meio da casa. E vendo a fé deles, vendo a fé daqueles homens, Jesus se maravilhou com aquilo. Muitos têm agido pela fé. E isso tem chamado a atenção de Jesus. Uma mulher que Mateus, ele fala, no versículo 9 de Mateus, uma mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, a Bíblia fala que há 12 anos ela vinha sofrendo de uma forte hemorragia, onde ela menstruava durante esse tempo todo, 12 anos, uma mulher que aparentemente bem-sucedida, tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, e nada tinha acontecido. E de repente essa mulher, ela ouve que o homem do milagre, um homem que estava curando pessoas, estava chegando na cidade. E ela pensando consigo mesma, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Então ela tem uma reação diante disso. Ela sai da sua casa, ela vai até aquela multidão, e ela rompe aquela multidão e toca nas vestes de Jesus. E na medida que ela toca nas vestes do Senhor, há uma descarga de poder que sai de Jesus e cura aquela mulher. A Bíblia diz, bem interessante, que quando Jesus é tocado nas suas vestes, ele imediatamente diz, alguém me tocou. Os discípulos, ele dizem, quem te tocou, Jesus? Se tanta gente aqui está te apertando, muita gente está aqui no meio, essa grande multidão, o Senhor me perguntou, quem te tocou? E ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E esse fato de ela vir e tocar nas vestes do Senhor é mais uma atitude de fé. Não chegaram amigos para dizer a ela, olha, o homem que pode curar está chegando na cidade. O homem que pode trazer a tua cura está chegando na cidade. Não, ela ouviu. E se ela ouviu é porque muitos começaram a espalhar essa fama. Muitos começaram a falar, olha, o homem está aí. O homem está chegando, uma grande multidão está acompanhando ele está curando enfermos, ele está curando cegos, ele está curando coxos, pessoas estão começando a ouvir, a enxergar, algo está acontecendo. Então ela ouvindo isso, se eu já gastei todo o meu dinheiro com todos os médicos, o que eu posso fazer agora é romper essa multidão, eu vou entrar agora e vou tocar nas vestes dele, algo vai acontecer, algo vai mudar na minha vida, algo pode acontecer nessa noite se você apenas tocar com os olhos da fé. Apenas que você venha entender que essa palavra de cura, esse culto de cura que estava acontecendo nessa casa, aconteceu a Bíblia inteira e pode estar acontecendo agora com você. Você pode estar passando por alguma enfermidade que você talvez tenha até vergonha de contar. Talvez você esteja passando por alguma enfermidade na sua alma, no seu espírito. Você está fraco, você está abatido, está precisando de uma libertação, está precisando de um avivamento. E agora, pelos olhos da fé, toque na presença do Senhor e que Ele venha te encher, venha te curar e venha te restaurar pelo poder dessa palavra, em nome de Jesus. E a Bíblia fala,
ainda nessa pegada de fé, de amigos de fé, sobre dois homens que também tiveram um encontro com Jesus. A Bíblia fala sobre dois cegos, no caminho lá em Jericó. Há evangelistas que falam de um cego chamado Bartimeu, mas Mateus 20, ele fala sobre dois cegos. E esses dois cegos, eles também ouvindo, porque eles não podiam ver, eles ouvindo que Jesus estava chegando ali, eles saíram atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus ia chegando em casa, Jesus parou e olhou: o que vocês querem? E eles disseram: Jesus, nós queremos ver. Então Jesus disse: olha, vocês creem nisso? Credes vós que eu possa fazer isso por vocês? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. Então Jesus disse: olha, seja feita conforme a vossa fé. E Jesus tocou nos olhos deles, e eles imediatamente receberam a cura. Imediatamente eles começaram a enxergar. E Jesus de novo disse, assim como Jesus disse para o leproso, disse a esses dois cegos: olha, vão e não digam nada. Não digam nada do que aconteceu aqui. Mas como não dizer nada diante de um milagre desse? Os dois cegos que talvez acompanharam junto a sua caminhada, cresceram junto, viviam juntos ali, porque os dois não enxergaram, mas os dois se ajudando, eles iam vivendo dia após dia, e de repente o homem do milagre vem e cura os dois, e imediatamente os dois são curados. Como não espalhar essa fama? Como não dizer isso? E os dois caminhando juntos, dois amigos ali, um levantando o outro, um aconselhando o outro, um acolhendo o outro. E de repente um fala para o outro: olha, Jesus está aí. Nós ouvimos que aquele homem que cura, aquele homem que restaura, ele está aí. Vamos até ele. E os dois, como estavam ali juntos, o que é que nós temos a perder? Vamos sim. E eles vão os dois juntos. E quando chega diante de Jesus, Jesus simplesmente vai e pergunta se realmente eles creem que ele pode fazer isso. E eles: sim, nós cremos, Senhor. E eles são curados ali naquele momento. Amigos que caminharam junto e receberam a cura junto. Talvez você ainda não recebeu o seu milagre, mas você está torcendo para que o seu amigo do seu lado receba primeiro dele. E quando você começar a orar por esse amigo que está do seu lado, esse ente querente seu, talvez na mesma medida, na mesma hora, você receba o seu milagre. Você receba a sua cura. Então continue orando por aqueles que estão com você, esses amigos que estão com você, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Essa é a palavra do Senhor. E tendo fé e certeza, e a fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que você espera, mas também a convicção de coisas que você não vê. Você crê que vai acontecer, você espera que isso vai acontecer, mesmo você não vendo. Isso é fé. Jesus, ele observou a fé daqueles homens. Jesus já tinha planejado tudo aquilo ali, todo aquele ambiente, aquela multidão ali, todas aquelas pessoas reunidas ali. E aqueles amigos, eles queriam chegar até Jesus e trazer aquele amigo que talvez eles tanto estimavam. Eles queriam ver algo acontecer. E quando aquele homem, a Bíblia diz que ele recebe o seu milagre, a sua cura, a Bíblia fala que no meio daquela multidão estavam ali doutores, mestres da lei, fariseus, e à medida que Jesus diz: olha, perdoados estão os teus pecados, eles começam a murmurar e dizem: quem é esse? Quem é esse que está aí, que até pecados ele perdoa, ele pensa que ele é Deus? Quem é esse? E Jesus, quando ele ouve aquilo ali, porque Deus sonda e conhece coração e mente e alma e espírito, ele sonda, ele sabe o que está acontecendo aqui, ele sabe o que você está pensando agora nesse momento, ele sabe se você está ligado nessa palavra ou não, ele sabe se você está pensando no que você deixou em casa, que você vai fazer amanhã ou não, ele sonda tudo. A palavra está sendo pregada, está sendo ministrada, cabe a você ouvir ou não, cabe a você sair daqui querendo trazer o seu amigo no próximo culto ou não. Cabe a você sair daqui querendo que aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta, que ainda não serve a Deus, venha servir. Ele está ouvindo, ele conhece o desejo do seu coração, ele conhece o seu deitar e o seu levantar, ele te sonda e te conhece. Antes que a palavra venha sair da sua boca, ele já conhece. Foi isso que aconteceu naquele lugar. Enquanto eles estavam discutindo: por quê? Quem é esse?
Ele perdoa, ele é Deus? Jesus imediatamente, vendo isso, ele diz, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem, ele tem poder na terra, ele tem poder para curar. Paralítico, levanta e anda, toma a tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente aquele homem recebe a cura e o milagre dele acontece naquele lugar. A nosso desejo, a nossa vontade, a minha vontade, o meu desejo é que isso venha acontecer com todos os meus amigos. Eu sempre estou orando por eles, eu sempre envio uma mensagem para eles, olha, vai ter culto, vamos hoje. É tão difícil você receber um sim, vou. É tão difícil eles dizerem, domingo eu vou, próxima semana eu vou. É difícil você ouvir isso, mas ainda continue orando. Continue falando de Jesus para eles. Seja amigo de fé na vida deles. Seja um amigo de fé mesmo que eles não queiram isso ainda. Mesmo que eles não queiram dar ouvido, mas seja esse amigo que eles possam contar. Você tem alguém que você pode contar fora da igreja? Você tem alguém que você possa contar um problema seu dentro da igreja? Você tem alguém que você possa compartilhar uma bênção que você recebeu, uma cura que você recebeu, um problema que você está enfrentando? Você tem esse amigo? Certa vez eu vi e li esses dias de novo sobre um homem que ele chegava para o pastor e dizia, pastor, eu tenho uns 55 anos de idade. Eu, olhando esses dias na minha rede social, no meu Facebook, eu vejo que eu tenho 1.500 amigos na rede social. Eu não conheço nem a metade deles. Eu olhei no meu Instagram que eu tenho 1.200 seguidores. Eu não tenho a menor ideia quem são. E eu, durante esses 55 anos de idade, eu contei de verdade nos dedos e encontrei 3 amigos. Desses 1.500 que eu tenho no Face, 1.000 e tantos que eu tenho no Instagram, eu tenho 3 amigos que eu posso contar. E o pastor disse, você tem um grande e fiel amigo que é Jesus na sua vida. Mas se você tem 3 amigos que você possa contar, você é um homem rico. Porque é muito difícil você encontrar hoje em dia, pelo menos um, que você possa chegar na casa dele e contar seus problemas, contar suas aflições, contar suas vitórias, suas conquistas, suas lutas, suas dores, e esse amigo ouvir e guardar para ele, e talvez te aconselhar, ou talvez apenas ouvir o seu desabafo e ali ficar, e não sair dali. É muito difícil você encontrar essa pessoa, é muito difícil. Se você tem 3, glória a Deus por isso. Porque é muito difícil nós temos encontrar hoje em dia pessoas que nós podemos abraçar, acolher, falar dos nossos problemas, falar da nossa vida. É muito difícil, mas se você tem essas pessoas, você é esse amigo de fé, porque elas acreditam em você, elas creem em você também. Então que você tenha o entendimento que viver o Evangelho, que viver a palavra, é muito mais do que chegar aqui, levantar apenas a mão, cantar 4 louvores, 5 louvores, pular, saltar, dar glória, aleluia, ouvir a palavra e sair daqui como se nada aconteceu. É muito mais do que isso o Evangelho. A palavra do Senhor é muito mais do que isso. É você sair daqui como a Bíblia ambulante. É você sair daqui como alguém de verdade que teve um encontro com Jesus. Essa pessoa se parece muito com Jesus, eu sinto a presença dela quando ela chega na minha casa. É muito mais do que isso. Às vezes as pessoas, elas vão para a rede social e colocam vários versículos, colocam uma foto, colocam uma postagem falando de Jesus, mas quando nós encontramos ela na rua, aquela pessoa é uma pessoa triste, amargurada, mal fala, você dá a paz e às vezes ela vira até o rosto para o outro lado e você não consegue identificar. Como pode isso? Aquela pessoa na rede social é uma pessoa tão caridosa, uma pessoa tão amorosa, fala tão bem de Jesus e coloca postagens que está acontecendo na África, pessoas morrendo de fome, e nós precisamos orar por aquelas vidas, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, e quando nós encontramos na rua, nem a paz dá. Nem levanta a mão, ô fulano, nem isso faz. E a gente fica imaginando, que tipo de evangelho é esse? Que tipo de palavra é essa? Hoje em dia, as pessoas, elas precisam e elas querem muito
ser bajuladas também. Às vezes você quer um amigo de fé, mas tem pessoas que querem um pai e uma mãe, que botem no braço, botem naquele canguru, coloque aqui, traga para a igreja, e você se sente aqui e ouça a palavra, e depois você bote no canguru de novo e leva para casa e deixa lá, e vamos esperar o próximo culto para vir levar. Nós vemos isso diariamente. Pessoas que acharam que tiveram um encontro com Jesus e, na verdade, são apenas emocionados. E passam anos e anos indo para a igreja e nada acontece, nada muda. O interessante é que Jesus ainda vai lá, abençoa, dá oportunidades, dá saúde, coloca as coisas na mão e ela consegue tudo isso, mas no final não volta nem para agradecer, tanto faz, tanto fez. E para lá fazer o quê? Foi o caso desse meu amigo que eu encontrei hoje de manhã. Porque Deus restaurou minha vida, e está tudo mar de rosa, minha família está servindo a Deus, e de repente, a igreja não presta mais, eu me decepcionei com fulano, com cicrano, não quero mais, vou ficar em casa. As pessoas querem ser bajuladas, na verdade, porque eu ainda segurei para dizer isso. Eu ia dizer, eu acho que você não saiu da igreja por conta de fulano ou de cicrano. Eu acho que você saiu da igreja porque você nunca teve um encontro com Jesus, na verdade. Eu ainda segurei, isso ainda, eu não vou nem bater mais, porque eu já vi que ele está ficando mais inflamado. E aí fui falando, e no final ele veio me pedir o endereço da igreja. E eu falando isso para ele, e a gente vê isso, infelizmente, dia após dia. Pessoas que vão para a rede social só desabafar, só falar mal de igreja tal, igreja disse quem, igreja disso, igreja daquilo. Você, na verdade, você está falando da placa, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Você está falando da placa de determinado ministério, determinada igreja, isso e aquilo ali. E você esquece que você também faz parte do corpo, da igreja. Todos nós somos a igreja de Jesus. Lá fora nós somos um cristão. Mas quando nós nos reunimos aqui, nesse encontro, na comunhão, nós formamos a igreja do Senhor. E esses amigos, na hora que eles veem a cura do amigo que estava na maca acontecendo, eu creio que eles só fizeram alimentar mais a fé daqueles que estavam ali, daqueles que estavam acompanhando a multidão. Porque a Bíblia diz que a multidão que estava lá, ela já vinha acompanhando Jesus de alguns movimentos que estavam acontecendo. Talvez eles não viram a cura do leproso, talvez eles não acompanharam a pesca maravilhosa, mas eles viram um homem ser curado. Eles viram um homem descer pelo telhado e ser curado de uma grande enfermidade. E Jesus viu a fé dos amigos. Jesus viu a fé daqueles homens que tiveram a ousadia de levar aquele amigo até lá. Jesus, ele vê a tua ousadia quando você começa a falar de Jesus para aqueles que não conhecem, porque você ainda sente e você ainda tem o temor de Deus na sua vida, porque quando você começa a olhar para aquele amigo, para aquele ente querido seu, que muitos dizem, olha, isso aí não presta para nada, só vive na bebida, só vive nos bares, só vive de mulher em mulher, não para quieto. Mas você olha com olhos de Jesus, você olha com lágrimas nos olhos. Eu creio que esse homem vai ser um grande homem de Deus. Eu creio que essa mulher vai ser uma mulher de Deus, vai fazer a diferença. Eu creio que esse menino que está dando trabalho hoje, mais tarde ele vai ser um homem, um profeta do Senhor. E você tem que viver nessa fé. Você tem que ser esse amigo de fé, que sempre vai ter uma palavra certa, na hora certa, para aqueles que não prestam aos olhos do mundo. Porque ele diz, olha, eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu escolhi aqueles que não são para ser os que são. Eu escolhi os fracos para confundir os fortes. E você é uma dessas coisas loucas desse mundo. Eu sou um improvável. Há alguns anos atrás, há mais ou menos 9 anos atrás, eu não queria nem ouvir falar de Jesus na minha vida. Mas como era isso? Na verdade, até ouvia, mas eu não queria muito
esse papo de igreja, de estar numa igreja, de estar ouvindo palavra, cantando louvores, eu não queria isso. Eu não tinha interesse nisso. E eu fui passando algum tempo da minha vida procurando preencher o vazio, nem bebida, nem farras, nem brincadeiras com os amigos. E sempre na manhã de domingo vinha aquele vazio espiritual, depois de beber muito, um sábado, no domingo, era o dia pior que tinha, porque o vazio vinha. E a gente teve um momento que viajamos, a gente foi para outra cidade, e ali naquela cidade aconteceu um aniversário de um familiar nosso. E esse aniversário era dentro de uma igreja evangélica. E eu disse, da onde? Numa igreja evangélica, certo, vamos ver o que é que dá lá. E quando eu cheguei lá, o ambiente era uma igreja pequena, um pastor ficava na frente dando um grito, glória a Deus, aleluia, e Deus vai te curar, Deus vai te restaurar. E quando ele falando isso, ele observava que nós, como visitantes, estávamos ali. E na hora que ele observou que tinha visitantes, que era nós, ele deu uma carreira, chegou lá e disse, olha, você aceita Jesus hoje? E eu disse, pronto, agora se a gente não aceitar, vamos morrer aqui. Acho que ele agora vai dar em nós. Você aceita Jesus hoje? E a gente ficou sem jeito ali e a tia da minha esposa disse, não, a gente já aceitou, já está todo mundo na mão de Jesus aqui. E a gente ficou com medo ali e disse, e agora? Termine logo esse negócio aqui para a gente comer esse bolo para ir embora para casa. Nunca mais eu boto o pé dentro de uma igreja de crente. E aí terminou o culto. E nós comemos o bolo e o aperreado ali naquele lugar. Meu Deus, daqui a pouco esse pastor vai vir de novo e ele vai querer bater em nós. E a gente terminou o culto e a gente foi para casa. E voltando para Garanhuns, eu disse, nunca mais eu boto os pés dentro da igreja de crente. Olha, não me chama mais de jeito nenhum. Eu vou para a missa de manhã. E aí eu arrumei todinho, disse, vou para a missa. Cheguei na igreja e a conversa começou a missa na hora. E quando terminou, eu disse, ó, estamos vendendo Bíblia. Aí eu disse, ó, mudou, estão vendendo até Bíblia aqui agora. E eu quero 2. Comprei logo 2. E no domingo seguinte eu peguei a Bíblia, coloquei debaixo do braço e desci para a missa. Quando cheguei no meio do caminho, o pessoal ia passando, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Eu disse, pronto, agora eu já não queria ir para a igreja de crente, agora o povo está me chamando de crente no meio da rua. E o pessoal, Pai do Senhor, certo. Cheguei lá, ninguém perguntou por Bíblia, quem comprou Bíblia, onde é que abriu, ninguém perguntou por nada. Eu disse, não mudou nada, eu comprei a Bíblia domingo e trouxe para cá, esqueceram. Domingo que vem eu trago de novo. E passou mais um domingo e no outro domingo, ia passando na rua e o pessoal, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Pronto, agora eu vou ter que andar com a Bíblia menorzinha, eu estar no bolso para ninguém me confundir com crente. E na volta, indo para casa, eu passei na frente de uma igreja e vi lá no muro, culto, 7h30 da noite, de manhã, escola dominical. E eu olhei e ouvi mais ou menos como era na parte da manhã e não vi muita zoada. Eu disse, eu acho que ninguém bate ninguém aí não. Eu acho que não tem zoada que nem tinha na outra não, eu vou lá. Quando foi à noite, eu disse, olha, fica em casa com a menorzinha, com a Lorena pequena, que eu vou só com Camila. Se ele quiser bater na gente, a gente corre. Certo? E eu fui só com Camila. E chegando lá, foi diferente. Quando a gente chegou lá, já fez igual a recepção aqui que a gente está fazendo agora. E chegou, a paz do Senhor, seja bem-vindo, e abraçou. E disse, é diferente aqui. E quando a gente entrou e começou a cantar uns louvores lá, e de repente eu estava chorando ali, no meio do louvor, e chorava. E quando começou a palavra, o pastor começou a pregar, e eu disse, não, acho que tem alguém aqui vizinho lá de casa, tem alguém aqui perto, que tudo que aconteceu essa semana, o cara está falando aí. Acho que foi combinado isso aqui. Eles combinaram isso aqui, e ele sabia que eu vinha hoje. Eu acho que eu disse em casa que vinha hoje, e algum vizinho escutou e disse ao pastor aqui que eu vinha. Porque ele está falando tudo que aconteceu na minha vida, tudo que aconteceu na minha casa ele está falando hoje. E ali naquela noite eu encontrei Jesus, tive um encontro com Jesus ali, aceitei Jesus ali, mas aí você diz, e foi da noite para o dia? Não. Alguns amigos de fé começaram a falar de Jesus para mim. Alguns amigos de fé começaram a minar essa palavra no meu coração. Vamos para a igreja. Jesus tem algo grande na tua vida, vamos para a igreja. Vamos para a igreja, olha, vai ter culto domingo, vamos para a igreja. E eu não gosto muito disso, não, talvez eu vou. Vamos para a igreja. Manda uma mensagem, receba a mensagem. Jesus te ama, Ele tem um projeto na tua vida, certo? Amém, é bonito. Depois eu vou. De novo, outra mensagem. Vamos para a igreja, Jesus quer mudar a tua vida.
amém, eu vou. Essa palavra Jesus já vinha tratando, Jesus já vinha trabalhando, plano após plano, projeto após projeto, sempre minando, sempre usando alguém. E de repente eu estava ali, aos pés de Jesus, aceitando Ele. E hoje estou aqui, falando de Jesus para você. Talvez a gente nunca tenha se encontrado aí no meio do caminho. Talvez eu nunca tenha visto você nessa cidade, em Garanhuns e em algum outro lugar. Mas olha o momento que Jesus preparou agora. Jesus preparou essa noite, assim como ele estava ali, naquele culto de cura, junto com a grande multidão, onde de repente eles veem 4 homens descendo, um que estava doente numa cama, e todos agora ali se conhecem e vê um milagre acontecendo. Imagina isso acontecendo agora. Nós nunca se vimos fora da igreja, talvez. De repente nós estamos se vendo. Tem pessoas em casa agora ouvindo essa palavra e vão ouvir esses dias. E de repente nós estamos todos reunidos aqui e esse momento Jesus preparou só para nós ouvirmos mais sobre um Deus que cura, que restaura, que transforma, que liberta. E Ele tem isso para a tua vida, Ele tem isso para a tua casa. Então nada é por acaso. Jesus, Ele sabe fazer tudo segundo a sua palavra. E Ele prepara o ambiente. Ele marca encontros. Jesus, Ele fala sobre uma mulher que saía por volta de meio-dia para ir a um poço tirar água. Por quê? Porque se ela fosse num horário diferente daquele, ela ia encontrar com pessoas da sua cidade e talvez mulheres que ela já havia ficado com o marido delas. Então, para essa mulher não ter esse momento de constrangimento, ela ia por volta de meio-dia, a hora que ninguém ia, tirar água do poço para levar para sua casa, sem saber que naquele dia que ela saiu, ela ia ter um encontro com um homem que podia mudar a vida dela. E a Bíblia diz que quando ela chega no poço para tirar água, tem um homem ali sentado. E esse homem diz: olha, mulher, dá-me um pouco dessa água. Ela vendo, porque ela já sabia pelas vestes, que esse homem não era dali, esse homem era da Judéia, um homem que eles não tinham tanto apego, pessoas que não se misturavam, samaritanos e judeus, porque os judeus adoravam em Israel, os samaritanos adoravam no monte. E mulher falar numa hora daquela com um homem sozinho não era muito bem para aquele lugar. E de repente aquele homem pede água. E ela disse que não era lícito conversar naquela hora. E ele diz: olha, se você soubesse quem te pede água, você que me impedia, porque eu tenho água da vida. E ela disse: como? Se você não tem com quem tirar dessa água, você não tem com que tirar, você não tem um balde, você não tem como tirar essa água. Como você vai me dar essa água? E Jesus era a água que podia saciar toda a sua sede. E naquela conversa que acontece ali, naquele momento, aquela mulher reconhece que esse homem é profeta, esse homem é o homem que veio trazer a palavra para a minha vida agora. E ela reconhece isso. E o que é que ela faz com isso? Ela vai para a sua cidade e fala lá na cidade: olha, eu encontrei um homem que sabe tudo da minha vida, ele contou tudo o que aconteceu na minha vida. Ele contou isso e contou aquilo. É o homem que pode trazer a salvação para nós. E vamos lá, ela vira a missionária que vai e traz uma multidão para Jesus. Ela se torna, entre eles ali, agora uma amiga de fé. Porque através da fé dela, uma multidão veio até Jesus. Eles vieram conhecer Jesus através da fé daquela mulher. Que nós venhamos ser essas pessoas que vão promover encontros com Jesus. Que você saia daqui esses dias e venha ser esse que vai levar a palavra de vida eterna. Que você saia daqui e venha ser a boca de Deus para aquele que não conhece. Através de uma rede social, através de uma palavra, você junto, boca a boca, face a face com um amigo seu, com um parente seu. Você venha ser essa testemunha de Jesus, que vai falar mais de Jesus. Talvez você tenha vergonha de falar, talvez você é um pouco tímido ainda.
mas através das suas atitudes, dos seus gestos, da sua forma de falar com as pessoas, da forma de você tratar com as pessoas, elas veem Jesus em você. Elas veem algo diferente em você. E que você se levante como esse amigo de fé, esse homem de fé. E para encerrar a palavra do Senhor, eu queria falar mais ainda, eu queria buscar mais ainda, meditar mais nisso ainda. Nós temos algumas oportunidades de falar de Jesus, e quando a gente começa a falar de Jesus, é tão bom, é tão maravilhoso, que a gente tem hora que perde um pouquinho da hora. E eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, mais à frente, em Tiago. Tiago fica lá no finalzinho. Tiago, antes de Pedro, 1 Pedro. Tiago 5. Lá no finalzinho, se você for voltando, Apocalipse, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, e você vai chegar em Tiago 5. Tiago 5. Esperar todos acharem. Tiago 5, 17. Tiago 5, 17 em diante. Amém? Tiago 5, 17 diz assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que é que ele quis dizer com isso? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, meditando nesse livro dia e noite, ouvindo domingo após domingo, terça após terça, quinta após quinta, mas nós não estamos livres de coisas que vêm tentar tirar a nossa fé, de pessoas que vão tentar impedir a nossa fé. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. Nós estamos aqui, mas se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não buscarmos, nós podemos ser esses que já caíram, estão lá fora no mundo. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. Não é por fato que você está na igreja, que você está aqui cantando, você está adorando, de repente você está dançando, você está atuando numa peça de teatro, você está ministrando, está pregando, você está livre de tudo. Não, nós somos sujeitos às mesmas paixões. Se nós não vigiarmos, aquele que estiver de pé, ore para que não caia. Senão você pode ser aquele que vai estar lá fora, perdido. Que você não venha ser esse, que você venha ser o amigo de fé, que vai buscar aquele que está perdido. Aquele que está desviado, aquele que já esteve aqui e hoje não está mais. Nós somos sujeitos às mesmas paixões. E a Bíblia diz assim, olha: irmãos, se algum de entre vocês tiverem desviado da verdade, mas se alguém for lá e converter ele, falar do amor de Jesus para ele, a Bíblia quer dizer isso, a palavra quer dizer isso, saiba que aquele que converter do erro, do seu caminho, um pecador, ele salvará ele da morte, salvará uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É esse o nosso papel, de ir lá, de falar de Jesus, de falar de Jesus novamente. O Espírito Santo é que convence, não sou eu que convence aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa próxima, não sou eu, não é você que convence ele. Que Jesus, ele tem um projeto, tem um plano, é um Salvador, é um poder que cura, que liberta. Não é eu, não é você.
É o Espírito Santo, mas nós podemos ser esse instrumento de Deus. Nós podemos ser essa boca de Deus para eles. E se alguém de vocês, a Bíblia diz aqui, converter ele venha entender isso, você vai estar salvando um pecador, está cobrindo uma multidão de pecado. Que você venha sair daqui com essa convicção, com essa ousadia desses 4 amigos, de chegar lá, talvez essa semana ainda, talvez até o final desse ano, você ganhe uma alma para Jesus. Você fale de Jesus para pelo menos uma pessoa no seu caminho. Mas eu sou o mais tímido de todos. Eu não sei falar, eu sou pesado de boca, eu sou gago. Assim como Moisés disse quando Deus falou com ele na sarça ardente. Olha Moisés, ei, tira a sandália dos teus pés, tu está em terra santa. Aqui é terra santa. Eu quero que você vá lá agora, no Egito, e fale do meu povo, fale do meu amor, fale da minha palavra a Faraó, e traga o meu povo, porque o meu povo está sofrendo. Eu ouvi isso, eu ouvi o clamor do meu povo. Senhor, mas eu sou pesado de boca, escolhe outra pessoa. Escolhe outro aí, eu não sei falar. E Deus, Ele simplesmente diz, olha, não foi eu que fiz a boca. Não é eu que coloco as palavras. Mas já que tu não sabe falar, chama teu irmão. Chamarão, e eu vou falando com você, e ele vai, através do que eu vou falando com você, ele vai levando essa palavra. Talvez você esteja, não, eu só vou falar quando eu estiver bem preparado. Não, quando eu estiver lá na frente pregando, quando eu tiver lido a Bíblia 3 vezes, aí eu vou falar de Jesus. Ele não espera isso de você, ele espera que você abra apenas a sua boca. Abra a sua boca do jeito que você sabe falar. Mas eu não sou bem de leitura. Fale do seu jeito, fale do seu modo, fale do seu nordestinês mesmo. Fale do seu jeito matuto mesmo, fale da sua forma mesmo. Fale de uma forma simples, não coloque palavras difíceis. Às vezes você quer colocar palavras difíceis nas pessoas. Não, ei, vaso, Deus quer te usar, Deus quer derramar o óleo sobre a tua cabeça, varão, e tu vai ser cheio do mistério. Como? O cara vai sair correndo. Como é a história? Vaso, varão, vai derramar o quê na minha cabeça? Misericórdia. Não quero conversa não, deixa, e vai embora. Não é isso não, fale do amor de Jesus que há em você. Se você recebeu o perdão de Jesus, muito lhe foi perdoado, e você sabe como chegar, você sabe como explicar algo que aconteceu na Bíblia que tem relação com a sua vida, relação com aquela pessoa que está passando por um momento de dificuldade, está passando por um problema muito grande. Na hora que você vê que aquela pessoa que está passando por um problema muito grande, ela começa a ficar um pouco triste, um pouco cabisbaixo, pronto, agora é a hora, esse é o exato momento. Na hora que você estiver conversando com uma pessoa que ela estiver bem armada, não quero ouvir, não tenho tempo para isso, não, eu não gosto muito disso, não. Você vai simplesmente se afastando um pouco, você vai deixando ela, quando ela baixar a guarda, quando ela baixar a cabeça, pronto, é agora. Entra com tudo, coloca a mão nela, ora por ela, você tem poder isso, Jesus deu poder e autoridade para você pisar em serpentes e escorpiões. Você é mais que vencedor, você é filho de Deus. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós já oramos por você. Você está ouvindo essa palavra, você está vendo os milagres acontecendo. Então você também é separado para levar essa palavra. Então ore, você pode orar por uma pessoa. Você pode falar do amor de Jesus por ela. Eu não tenho mais vocês como servos, porque os servos eles não sabem o que se passa na mesa dos seus senhores. Eu os tenho como amigos. Amigos. Nós somos amigos de Jesus. Parecidos com Jesus. Então pare de ser um mendigo espiritual que só quer oração. Ore por mim, ore por mim, ore por mim. Comece você orando por as pessoas. Comece você agora sendo um homem e uma mulher de oração, onde as pessoas vão ver que você é um amigo de fé, que você pode mudar o caminho dela através da palavra, não através da sua vida, mas através da palavra de Jesus que há em você, o Espírito Santo que habita em você. Essa é a palavra que o Senhor falou comigo esses dias, tem falado muito mais ainda durante as pessoas que têm passado pelo meu caminho, sempre tem oportunidade, começa a falar de Jesus. Tem pessoas que realmente é difícil, tem pessoas que realmente não querem nem ouvir, pessoas que bajulam, tiram onda, tiram brincadeira, mas aí você releva. Jesus disse, olha, quando você chegar numa casa, e as pessoas lá dessa casa te receberem a palavra,
Vocês ali fiquem, vocês falem, fiquem ali falando, demorem, falem. Mas se você chegar numa casa e de repente as pessoas não quiserem ouvir, quando você sair, você bata até a sandália dos pés. Assim Jesus disse. Bata até a sandália dos pés, faça a sua parte. Saia dali, que você saia com a certeza. Eu fiz a minha parte, Jesus, eu falei. Eu estou livre desse sangue aí. Eu vou continuar orando. Mas se eles não querem mais ouvir, quem sou eu? Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar. Eu deixei só um esboçozinho dela no culto de homens. Alguns que estavam ali viram. A gente fez uma dinâmica, foi muito bom, muito abençoada. E o Senhor tinha falado mais ainda sobre essa palavra. E eu creio que alguns entenderam, talvez outros não. Mas é a palavra que veio da parte de Deus essa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Senão a gente vai para meia-noite e Fabrício já está com sono. Amém? Vamos orar, vamos interceder e buscar mais ainda conhecimento e sabedoria para falar desse amor de Jesus. Que nós venhamos ser esses amigos de fé na vida daqueles que não conhecem. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por esse momento de união, de comunhão, onde nós ouvimos aqui a Tua palavra, onde nós meditamos agora nesse livro, nós vimos, Senhor, o que o Senhor fez na vida daquele paralítico, o que o Senhor fez na vida daqueles amigos, que talvez dali eles tenham saído transformados, talvez eles se levantaram como seguidores Teus, mas a fé que o Senhor viu neles, a ousadia que o Senhor viu neles, que o Senhor venha ver em nós, por esses dias, a nossa ousadia, que Jesus venha ver como é ousada essa minha filha, como é ousado esse meu filho, falou do amor, falou do meu amor tão bem para essa pessoa e trouxe até a minha presença. Eu esperava tanto isso, que você apenas abrisse a sua boca, no tempo certo, na hora certa, deixa Deus te usar, deixa Deus colocar palavras na sua boca. Apenas confia nele, medita nesse livro dia e noite. Seja esse amigo de fé. Seja essa amiga que você vai falar de Jesus e ela pode contar com você, ela pode ouvir da sua boca as palavras que saem desse livro, que fluem como um rio de água viva. Pai, nós agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada família aqui representada, por cada homem, cada mulher, cada jovem. E que a Tua palavra, Senhor, continue conosco durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. E que as pessoas venham achar em nós os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Homens e mulheres tementes a Deus, que amam essa palavra, que vivem essa palavra para o louvor do Teu nome. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo da Tua cobertura, Senhor. Cuide de cada um que está aqui nessa casa. Leva, Senhor, a Tua palavra até aqueles lares. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você puder abraçar o seu irmão, faça isso. E vá em paz.